É uma característica do ILAPEL, escola onde nós ministramos nossos cursos, o atendimento de pacientes mais complexos. Então é muito comum nós recebermos no nosso curso de mestrado pacientes com grandes necessidades de reabilitações e não envolvimento só de áreas pequenas. Então a gente vem fazendo esses tratamentos e vem tentando fazer publicações na forma de artigos de todos esses casos. Mas sempre nós pensávamos que seria interessante se nós pudéssemos fazer um material um pouco maior, porque nós notamos que em todas as clínicas isso é um achado muito frequente. Muitos pacientes nos procuram com grandes necessidades de reabilitação. Então nós pensávamos que seria interessante para os clínicos possuir um material completo a respeito dessa problemática. Assim sendo, nós estávamos com a turma 2013 em curso e colocamos essa ideia para eles. E procuramos uma editora, que foi a editora Napoleão, e colocamos a nossa ideia. A princípio nós tínhamos um pouco de receio que a ideia não fosse aceita, porque isso constituiria um livro muito diferente do que existe no mercado, porque a proposta seria fazer relatos de casos clínicos. Nos nossos seminários, quando nós discutimos esses casos clínicos, sempre nós notamos que as discussões são muito ricas, porque enquanto um doutor tem uma ideia de trabalho, o outro tem outra, e isso é colocado no formato de seminários. Então, a ideia era que nós pudéssemos, nesses relatos, fazer a discussão da mesma maneira como ela era feita ao vivo entre os alunos do mestrado. E apresentamos essa ideia à editora e prontamente eles acharam que daria um material interessante para o público que milita na área da implantodontia. Então nós voltamos e colocamos isso para a turma que estava em curso na época, que era a turma 2013. E aí tentamos fazer a seleção mais como critério o caso clínico e não o aluno. Então, nós olhávamos para os casos que estavam sendo reabilitados e tentamos eleger um caso de cada tipo que tivesse um diferente grau de complexidade. Também olhamos para o registro que nós temos depositado na escola de material que é deixado por alunos das turmas anteriores e tentamos identificar quais os casos que estavam lá no nosso registro que tinham boa documentação e característica de complexidade. Então vocês notam que no livro, além da turma em curso, existem capítulos que são de turmas anteriores, que eram então profissionais que tinham esse tipo de caso ali. E é nesse tipo de caso que se insere o relato aqui do ímpar. Porque na época a doutora Estela e a doutora Sueli eram alunas do nosso mestrado de turmas anteriores e elas tinham uma paciente aqui no ímpar com um grande grau de complexidade. Elas se envolveram com o caso, com vontade de solucioná-lo e apresentaram isso no nosso mestrado, inclusive pedindo uma doação de material, porque a paciente tinha pouca condição financeira. O material foi doado na época e elas conseguiram resolver o caso aqui no Instituto, junto com o Dr. Edilson e o Dr. Marcos. Então, por isso esse caso também foi selecionado para estar no capítulo, para ser um capítulo, porque ele representa um grau de complexidade e representa uma maneira de tratamento, né? Todo um planejamento e toda uma maneira de tratamento. E assim como a doutora Estela e a doutora Sueli, outros ex-alunos também foram inseridos, justamente porque os casos tinham a característica que nós procurávamos. Olha, eu, para ser bastante franca, fiquei surpreendida, porque eu já sabia que o material seria de interesse, eu achava que seria, porém, assim, a receptividade foi muito maior do que eu esperava. E alguns doutores que já estão lendo estão me mandando feedback, agradecendo inclusive, alguns dizendo, nossa, que bom, eu tinha um caso muito parecido e estava em dúvida e os relatos vossos estão me ajudando a ponderar dentro as diferentes opções de tratamento. Isso tem me deixado bastante satisfeita, porque quando a gente idealiza um material,
nós queremos ir de encontro à necessidade do público. Então eu estou entendendo que teve um acerto, assim, que a gente foi de encontro à necessidade do público que milita na área da implantodontia. Isso tem me deixado bastante satisfeita.